truncamento sintático. Você já ouviu falar em truncamento sintático? Puxa vida, termo estranho, né? Para muita gente, nossa, mas para que isso? E se eu dissesse a você, aqui, o Carlos André comenta dessa semana, que se você não souber o que é truncamento sintático, você pode ter problema na sua redação. Sabia disso ou não? A maioria das provas, a maioria absoluta das provas, às vezes até com outro nome, né? Algumas provas têm uma SDC, que é sintaxe de construção, que é a falta da lógica da construção sintática. Outros chamam de texto caótico. Já ouviu falar nisso ou não? Tudo isso é sinônimo ao que nós chamamos de truncamento sintático, que é exatamente a não aplicação correta do conhecimento em análise sintática. Tem que dominar a análise sintática. Você se lembra do que é análise sintática? Vamos lá então, vamos mostrar isso num texto para que você descubra o que é truncamento sintático e nunca o cometa. Isso não é bom de jeito nenhum. Mas antes disso, eu pergunto a você, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, faça isso agora. Faça isso agora para que você possa compreender todos os dias, um pouco mais da última flor do Lácio, da língua de Machado de Assis, da minha língua, da sua língua. Faça isso agora. E mais, pegue esse link e passe a alguém, para que alguém possa também ter acesso à nossa informação. Pode ser? Então, o que é truncamento sintático? Vamos relembrar. A análise sintática está ligada ao estudo da relação que uma palavra tem com outra. Uma palavra tem uma função, por exemplo, sujeito, Maria, mais o verbo é, mais o complemento, que seria linda, Maria é linda. A essa relação nós chamamos de relação sintática. E há nomes para isso. Você se lembra dos nomes? Os termos essenciais, sujeito e predicado. Os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Eu convido a você para que você conheça os nossos cursos e possa compreender bem. Numa lógica é sempre assim. Coloca-se lá um sujeito, um verbo, o complemento, depois coloca uma conjunção para conectar as orações, não é assim? E depois outra oração, sujeito, verbo, complemento. Não é assim? Sujeito, verbo, complemento, conjunção, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, conjunção, sujeito, verbo, complemento. Aí quando esse período está um pouco grande, o que você faz? Coloca um ponto, começa tudo de novo. Cada um ponto desse gera um período. Deixa eu mostrar a vocês na prática, quer ver? Vou mostrar aqui num slide, para que você possa compreender bem nesse slide cada um desses detalhes que envolvem a perspectiva do truncamento. Então vamos lá, se eu disser assim, ó, João passou no concurso e Maria ficou feliz. Vou colocar ali uma vírgula. Há um motivo para essa vírgula, posso dizer num outro, Carlos André explica, ou comenta, ou responde. Se você perguntar, eu vou responder. Pois bem, João é sujeito, passou é verbo, no concurso é complemento. O que aconteceu? Coloquei aqui um conectivo. Este conectivo é para ligar o quê? Ligar as orações. Há vários conectivos, lembra-se? Conectivo de adição, e, nem. Conectivo de adversidade, mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Conectivo de causa, por quê, por quanto, haja vista que, tendo-se em vista que, não é assim? Conectivo de consequência, de modo que, de maneira que. Cada ideia gera lá um marcador, um operador que nós chamamos de conectivo. Ele liga as orações. É como se fosse um chiclete que ligaria as orações. Colocou conectivo, vai começar outra. Sujeito, verbo, complemento. É assim. Quando é que é o truncamento sintático? Quando isso aqui não é obedecido. Quando isso aqui, na verdade, não é ratificado, consignado por aquele que escreve. E eu vou mostrar aqui num texto para que você possa perceber agora no manual que eu vou mostrar aqui agora a você. Vejamos esse manual aqui. Notemos. Além disso, isso aqui foi escrito por um aluno, vírgula, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Então, observe, ó. Além disso, vai começar aqui a estrutura com um elemento conectivo no parágrafo, né? As crianças, sujeito, se tornaram verbo. Então, note, ó, as crianças, sujeito, verbo, se tornaram alvo, que seria alvo, né? Não vou entrar nesse mérito de correção gramatical agora de concordância, mas as crianças, sujeito, se tornaram verbo e o complemento, alvos dessa manipulação, certo? Aí veja, ponto. Deixando a infância, nossa senhora, houve aqui um truncamento sintático. O que deveria haver? Um conectivo para começar outra oração. Notou?
como houve o truncamento, acabou a oração, mas não acabou o período. Deveria ver sujeito, verbo, complemento, conectivo, sujeito, verbo, complemento. Não. O que ela fez? Botou um gerúndio, que aliás é muito comum muita gente colocar gerúndio. Você pergunta, mas se eu tivesse colocado uma vírgula? Ainda assim seria um problema. Mas ter colocado o tempo, o ponto do problema foi maior ainda. Tira esse ponto daqui para evitar o truncamento. Então esse X mostra, houve truncamento. O que tem que fazer? Colocar aqui um conectivo. Nesse caso, o conectivo seria de consequência. Seria assim, ó, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. De modo que deixaram a infância de lado para usarem aplicativos que, vírgula, muitas vezes, vírgula, são perigosos e não adequados para menores. Vou repetir, as crianças sujeitos, se tornaram verbo, alvos dessa manipulação. Complemento, o que eu faço? Coloco aqui uma vírgula, coloco um de modo que. Como é que eu sei disso? Porque eu percebi a relação de consequência. De modo que será um conectivo de consequência. Deixaram a infância, então de novo, elas, no caso aqui sujeito, as crianças, deixaram, verbo, complemento, a infância de lado para usarem aplicativos que muitas vezes são perigosos e não adequados para menores. Há outros desvios aqui de concordância, mas se eu colocasse o conectivo e colocasse o verbo aqui flexionado, eu evitaria o truncamento sintático ou truncamento de natureza de período. Percebe? Sujeito, verbo, complemento, conectivo, sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Com isso você evita o truncamento sintático. Isso é um negócio perigosíssimo. Dá muito problema em redação, dá muito problema em texto, quem não domina a famosa análise sintática. Então, saiba período composto, saiba oração, saiba conjunção, e você não terá mais o truncamento linguístico. Conheça os cursos aqui do Carlos André Educação, neles nós falamos com muita profundidade sobre cada uma das espécies de truncamento. É isso, até a próxima. Não se esqueça, acesse sempre aqui o nosso canal de YouTube. Avante!